Boa noite. A CUT. Saí praticamente direto do serviço. A CUT, exatamente. Eu pensei que o Eduardo fosse entrar hoje e fiquei decepcionado. Verdade, pô. Cadê o Eduardo? Eduardo Milk? Eduardo Leite. Lembra? Isso, sexta-feira? Milk. Sim, Então. o Eduardo Milk. Ó, vamos lá. É. Para quem gosta de Bíblia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Orai, meu irmão. Não. Vamos lá. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. E a quarta parte de um grão, 5 ciclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: Socorre-me, ó rei, meu senhor. O rei respondeu-lhe: Se o Senhor não te salva, como te poderei eu socorrer? Porventura, a eira ou com o lugar? Eu não sei o que é eira. Ira, não é ira? Não, eira. Eira. De ir. Eira de ir? É. Porventura a eira ou com o lagar? E ajuntou: O que te aconteceu? Ela, mulher, respondeu: Essa mulher que aqui vês, disse-me: Dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: Dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes, e como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com tudo o que rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa, e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeli-o, mas não se ouve já o ruído dos passos de seu amo, que lhe segue. Não tinha ainda acabado de falar quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderes eu esperar ainda? Vocês entenderam? É bem coloquial, né? É bem coloquial. Mas o que importa aqui pra gente é assim, ó. Pelo que entendi, o rei estava andando na muralha, vem uma mulher lá embaixo e fala assim: Rei, me ajuda. Ele fala assim: Por que eu preciso te ajudar? Porque eu e aquela mulher ali fizemos um trato. De tanta fome que nós estamos, eu vou matar meu filho, matei e a gente comeu. Agora é a vez dela de matar o filho dela, só que ela escondeu o filho. Então assim, se você é rei, determina que o filho dela morra para a gente comer também, porque eu matei meu filho. Foi isso que vocês entenderam? Foi. Foi ou não foi? Quer que eu leia de novo? O que eu entendi.
O rei respondeu-lhe: se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? O que te aconteceu? O rei pergunta para a mulher. Ela responde: esta mulher que aqui vês, está apontando para outra, né? Disse-me: dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Aí ela falou: cozemos então o meu filho e o comemos. Esse é o povo de Deus. Vocês sabiam disso? Ah, vocês não sabiam disso? Tem outro aí? Jeremias 19:9. Jeremias. Você quer ler? E tudo é alegoria, eles dizem. É, alegoria. Sim. Pode ler. Então lê aqui. E lhes farei comer a carne de seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e Vocês estão ouvindo ele, né? buscam a vida deles. Desculpa, você pode repetir o que eu acabei te interrompendo. Você quer ler aqui na frente? Pode ser. Por favor. Agora, gente. E lhes farei comer a carne de seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Obrigado. É Jeremias, o que, Marcos? 19:9. Qual capítulo e 19, capítulo 9. Obrigado. 2 Reis, 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Jeremias, capítulo 19, versículo 19. 9. Capítulo 19, versículo 9. Então, uma pergunta. E aí, pessoal, o que a gente faz? Ainda não chegou. Como que a gente explica isso? Tem mais ainda. Tem mais? Aonde? Ezequiel 5:10. Quer ler? Lê aqui, ó. Só fala o versículo. Em Ezequiel 5:10, portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. E executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. Quando você conversa com uma pessoa e se depara com algo tão gritante, é normal que a pessoa faz o quê? Eu vou dar seguimento à aula de sexta-feira, tá bom? Se todos se lembram da aula de sexta-feira, nós falamos do quê? De planos, dimensões, realidade. Falamos do que mais? Consciente, limites, matéria. Falamos que só existe um plano e uma dimensão. E explicamos a razão que só existe um plano e uma dimensão. Nessa linha... Não sou eu, hein? Hã? Sou eu, não. Não sou eu que estou ligando, não. Nessa linha, o que é importante? Todas as vezes que eu considero somente o meu limite, ou somente, todas as vezes que eu
somente considero aquilo que eu sei, eu estou fazendo o que comigo? Eu estou me fechando a uma realidade. E aí... Me enganando, né? Hã? Se enganando. Me enganando. Então, eu quero acreditar, Rodolfo, que a pessoa ela não se engana. Eu quero acreditar que é uma questão que a gente já vem tratando há algum tempo aqui. E que essa questão ela fala do quê? Salvação. Salvação. Porque você pergunta assim, ó, por que uma pessoa vai rezar na igreja, seja ela qual for? O que ela vai fazer na igreja? O que ela busca na igreja? O que ela busca no espiritismo? Qualquer coisa que é como se ela quisesse algo que acalmasse, ou que eximisse dos pecados, ou salvação, como você fala. Então, mas tenta dimensionar, Regina, ou todos nós, vamos tentar dimensionar a culpa que faz, ou a culpa que tem uma pessoa que busca salvação. Ou, porque você vai falar assim, Marcos, mas você só está vendo um lado. Você está vendo o lado triste da história. Você não está vendo o lado bonito, que a pessoa vai na igreja, de novo, seja ela qual for, para louvar, para agradecer, e assim vai. Independente desses dois momentos de consciente, a pessoa ela sempre se remete a alguém superior. Ou seja, para salvar-se, ou seja, para buscar uma orientação, para buscar uma definição, ou buscar um objetivo na vida. Então, ela sempre busca. O ponto de questão que eu estou levantando aqui é o buscar. É assim, por que a pessoa busca? O que faz a pessoa buscar? O que ela anseia? Veja, é uma pena que o Eduardo não tenha participado hoje. E aí eu tomo a liberdade de comentar alguns pontos que eu falei na sexta-feira. Quando uma pessoa se fecha na sua intelectualidade, ela se prende à verdade. Nesse momento, o que fica perceptível em todas estas pessoas? Não estou falando em uma só. Eu estou falando que o perfil é muito semelhante, com pequenos nuances, mas é muito semelhante. Eles sempre buscam aonde? Um livro que eu li, uma palavra que eu escutei, um filme que não sei o que, um teólogo que falou, um mestre não sei de quem que disse. E vocês se recordam quantas vezes eu pedi para ele falar assim, fala o que você acredita. O que é consciente, né? Você perguntou para definir. O que era consciente. E ele não respondeu. Não. E aí, o que é interessante? No final, essa é uma análise minha. Análise minha. No final, eu falei do coração. E aí, é uma percepção que vocês devem ter. Estas pessoas, elas falam o que elas precisam. Por exemplo, quando nós falamos de coração, ele falou assim, não se põe vinho novo em odre velho. O que ele disse para mim? Que não cabia nada. Que dentro daquele odre que era dele, Não cabia mais nada. Não cabia mais nada.
Foi o que eu entendi também. Veja como é simples. Uma pessoa perante uma intenção verdadeira, vou repetir, uma pessoa perante uma intenção verdadeira, ela nunca vai conseguir omitir de você a verdade. Se você tiver no teu coração a intenção verdadeira de ajudar, por mais ignorante que você seja, a pessoa que está na tua frente, ela nunca vai conseguir mentir para você. E aí, a gente busca uma resposta. Por que a pessoa entrou para desarmonizar? Veja, tem duas características muito marcantes. E eu peço que vocês prestem atenção nisso. A primeira característica dessas pessoas, elas nunca afirmam o que elas querem ou buscam ou são. Elas nunca fazem isso. Então, qualquer pergunta que você fizer, ela sempre vai dar uma volta, e nunca vai falar. Vai buscar daqui, vai buscar dali, vai buscar de lá. Daqui a pouco, o que está acontecendo aqui? Virou uma salada de fruta que nem você e nem ela, você deverá ter uma percepção muito fina para entender o objeto da pergunta, que no caso era consciente. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que perante uma pessoa dessa, não entre na onda de começar a querer perguntar várias... porque é comum, você está conversando com a pessoa, sempre surge uma pergunta diferente. Porque daqui a pouco você se perdeu. Você e ela se perdeu. Então é assim, como você sabe, e ficou muito claro isso, que esse tipo de ser não se representa, ele não se representa. Mantenha sempre a mesma pergunta. Ele vai fazer uma pergunta, você faz uma pergunta para ele, ele vai navegar. Então, ele vai lá na Austrália, volta, depois vai para o Egito, volta, depois para a Grécia. Mas aí quando ele acabar, você fala assim, você não respondeu para mim que é consciente. O que você está fazendo com ele? Você está irritando ele. Na terceira vez que você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai para o pessoal. Que é o que estava acontecendo. Se vocês pegarem lá o áudio que está gravado, e eu levantei a bola para ele bater, porque eu sabia que ele ia fazer isso. Por quê? Porque é um procedimento padrão. É comum. Você chega e pergunta assim para ele: tudo que você ouviu aqui é novo ou você já sabia? O que ele vai responder? Que ele já sabia. E aí, sabe o que é? Você... E aí ele começa a falar no pessoal. Perceba a gravação. Perceba. Então, eles sempre vão buscar no pessoal uma forma de te ofender. Por quê? Porque a ideia deles não é construir. A ideia deles é destruir. Só que aí, Rodolfo, essa forma de pensar para eles gera o quê?
satisfação e Prazer. Prazer. Então, como que você identifica uma pessoa que é instinto? Porque às vezes quando a gente fala que uma pessoa é instinto, você não acredita, você fala, como, me dá um exemplo. Me dá um exemplo de macroesfera, de mente coletiva. Não, isso não é macroesfera, desculpa. Me dá um exemplo de mente coletiva, me dá um exemplo de instinto. Essas pessoas têm um comportamento de instinto. Marcos, Pois não, Silvana. você acha que para ele é consciente isso? É consciente, Silvana. Porque você se recorda que quando eu falei do coração, o que ele falou? Não lembro exatamente o que ele falou, mas... Ele pegou e falou assim, de fato, Ele não- eu me direcionei sempre para lógica, para conhecimento, e esqueci do coração. Aí ele começa, por isso que eu entendo que as pessoas não podem caminhar, não sei o que, papapá, por isso que eu entendo que as pessoas não podem dar vinho novo em odre velho. O que ele fez? Ele se reconheceu. Nesse momento ele se assusta. Porque ele não... Veja, essas pessoas, elas não... Você acha que desde do começo ele entrou no sentido de desarmonizar? Sim. Eu penso que ele entrou para desarmonizar. Veja, o eu dele, Silvana, o eu, é assim. Isso para ele não é desarmonia. Isso para ele é uma conquista. Isso para ele gera satisfação. Ele não está preocupado se ele vai te prejudicar. Não é isso. Entende? Assim, para ele isso é um modus operandi dele. É um comportamento padrão dele. Não é de uma pessoa. Estou me falando do perfil de todas estas pessoas. Então, assim, não é que é mau caráter, não é nada disso, não é desse aspecto. Mas o que acontece? Só um minuto, Regina, por favor. Por não se reconhecer, por não querer se apresentar, essas pessoas são o quê? Você tem o responsável, o irresponsável e o arresponsável. Essas pessoas são arresponsáveis. Elas não têm dentro delas a dimensão do que elas estão fazendo. Porque o que gera satisfação e prazer para elas, e nós aqui no Ágora nós temos um exemplo assim, ainda nós temos alguns exemplos de pessoas que ainda não se assumem, que pega e fala assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu busco, porque na hora que ela definir uma posição, o que ela vai ter que ter? O que ela vai ter que fazer? Coragem para mudar. Eu estou de olho. Eu estou de olho. Eu estou de olho. Eu estou de olho. Então é assim. O que eu esperei uma, na terceira eu falo. Foi isso combinado, não foi? Foi, não foi? Então tá bom. Então é assim. Estas pessoas, elas não se posicionam. Nesse caso, Silvana, elas não buscam salvação. Elas buscam o quê? Sábado.
sábado agora, antes de ontem, eu e a Márcia fomos comer pizza. A gente queria bater papo, conversar, e a nossa casa estava uma bagunça, com o negócio de arrumar escada, porque vocês sabem, né, o que está acontecendo, então Tava só o pó. só estava literalmente o pó, né? E o pessoal gosta de cortar granito dentro de casa, porque cortar fora não tem graça. Então, assim, ele está cortando, então a parede era azul, ficou branca, mas ficou bonito, sabe? Ficou uns detalhes bem bonitos. E aí você tem que usar o aspirador para puxar, enfim. E aí você fala assim, cuidado com a parede, porque vai quebrar o canto da parede. O cara fala, o quê? Com a pedra. Arranca uma lasca, dá para você falar, pô, meu. Aí tá tudo certo. Ainda consertou, o cara muito. Aliás, quem precisar, me fala, porque o cara é muito atencioso. Enfim. Aí, vamos comer a pizza, vai? R$50, pelo amor de Deus, vai. Vamos comer a pizza, vai. Aí nós fomos comer a pizza. Conversa. A gente estava esperando, né? Aí vinha vindo um rapaz. Eu acho que ele vai assistir a aula de hoje, porque ele falou que ele vai assistir. Então ele vai saber de quem eu estou falando. E aí ele falou, a pizzaria é boa? Eu falei, eu gosto, eu venho aqui. É um pouco barulhenta, mas dependendo do lugar é bom. E no sábado estava um silêncio. Que eu acho que era, sei lá o que aconteceu. Porque nós chegamos lá 9 horas, né? Então estava um silêncio. E aí, vai. Na hora de ir embora, ele falou, eu quero te agradecer, porque a pizza foi boa, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, por que você não vem conhecer o Ágora? Fica tranquilo, porque lá não tem bate-tambor. Porque ele perguntou, o que é o Ágora? Eu falei, o Ágora é um local onde você vai conversar e você vai trazer novas ideias, vai conversar com gente, onde você possibilita conversar assuntos assim. Não é religião. E veja, e você também não vai bater tambor. Ele falou, mas eu bato. Aí eu falei, porra. E a mulher dele pegou e falou, já falei para ele parar de fazer isso porque eu sou evangélica. Então assim, uma evangélica queria barulho? com um bandista. E aí nós conversamos. E você percebe que as pessoas, elas não estão interessadas em aprender. Elas estão interessadas em ser compreendidas. Elas pagam, inclusive, para ser compreendidas e reclamar. Então, qual é o ponto de salvação de uma pessoa? Ou por que ela busca a salvação? Qual é a razão? Qual é a razão que ela busca a salvação? Quem que está punindo ela? Porque Deus, não sei o quê. Aí você pega uma passagem assim, você fala, o pessoal comia criança lá atrás. E aí? Mata todo mundo então? E vamos começar de novo? É isso? Ou ainda existe uma esperança? Fala, Regina, você ia perguntar. Não, na verdade, eu estava pensando... Vamos combinar uma coisa? Só um ponto só. Eu venho falando isso sempre. Vamos procurar, sempre quando a gente for falar, evitar de começar a frase com a palavrinha não. Está gravado. Volta depois e ouve. Não é só você.
Tá, Regina. Eu falei, tá, entendi o que você falou. Assim, Eu viajei. é assim, Entendi. Regina, você gosta de sorvete? Não, mas veja, sempre começa com não. Não. Tá bom, Então você está negando tudo aquilo que você vai falar depois. tá bom. Então vai lá. Eu acho que eu falei, justificando não o que eu falei ou não, é porque você mudou o assunto. Na verdade, era em relação ao moço, né? O que eu senti, e eu achei curioso, que você chegou, de uma certa forma, a se alterar com ele, né? Você cutucou ele, mas de uma forma branda. Não foi nada de ruim, Marcos. Mas é como se ele não ouvisse, não tivesse a sensação de ser com ele. É isso que eu queria Você pode comentar. mexer, sabe o que é interessante, Regina? Você pode mexer, você pode falar mais alto com ele, você pode gritar, você pode falar para você nos outros. Ele parece Não fazia efeito. Ele está de paisagem. Ele está de paisagem. É isso que eu queria entender, então você explicou em seguida. Não é com ele, ele é assim, ó. Não está falando comigo. Aí você se pergunta, o que faz uma pessoa ser ou estar assim? O que faz? Vai lá, fala. Por favor. Não entendi a pergunta, Marco. Por quê? O que faz uma pessoa ser ou estar assim? Vou ver. Parenti. O que faz uma pessoa ser assim? Acho que ninguém é completo, Marcos, não é? Ninguém. Então, cada um se manifesta tentando, buscando um lado ou outro para mostrar que ele não é tão completo assim. Sim, uma forma de ver. Entendeu, não quer dizer? Entendi. Mas existem aqueles, na minha forma de ver, que são os heróis. São os heróis. Eles sempre... Pois não. Não, pensando dessa forma, como você falou, eu acho que o que faz a pessoa ser assim é ela querer poder. Porque ele fica buscando tudo quanto é canto e Entendi. fala. Diferente. Eu entendi, mas vou mostrar a forma com qual eu vejo. Por Eu exemplo, vejo diferente também. como que é? Eu vejo diferente. Eu não conheci, mas pelo que vocês falaram, eu vejo diferente. Fala a tua forma de ver. Porque, pelo que eu entendi, ele não assume a responsabilidade do que ele fala. Ele busca fora. Porque fulano disse, e porque ele se baseia fora. E ele faz paisagem porque a culpa não é minha, eu estou baseando lá. Eu sou vítima. Então, assim que eu vejo. Se ele busca fora, se ele sempre não quer falar o que ele pensa, ele está querendo ser vítima de qualquer situação que venha. Eu vejo assim. Aí ele faz cara de paisagem porque por mais que você fala sobre o que ele falou, ele vai falar, não foi eu que disse. Eu estudei, eu vi, eu procurei. Eu vejo assim. Vamos conversar um pouquinho de integridade. O que é uma pessoa... O que é integridade? Sabe, Aldo, eu vejo um pouco diferente. Porque eu vejo assim, ó. Você pode pegar
Lembra, se você tem diferentes planos, vamos lá. Você tem um plano aqui, ó. Um plano dimensional. Só que nesse momento ele só tem duas dimensões. Ele só tem largura e ou profundidade. Na hora que eu crio o ponto aqui, eu crio, por exemplo, largura, altura e profundidade. Por exemplo, posso até fazer assim, ou assim, ou assim. E aí eu estou criando dentro de um quadrado vários planos. Logo, várias dimensões. Porque cada dimensão vai ser uma área. Quem vai definir a área? Eu defino a área? Não, não sou eu que defino a área. São o quê? As formas de pensamento. Mas elas sabem os limites delas. Você sabe qual é o teu limite? Ninguém sabe qual é o teu limite. Portanto, o que estas pessoas deixaram de ter na sua integridade? Elas perderam ao longo da passagem. Limite, no caso? Não pode ser limite. Perderam a essência. Elas perderam a essência do eu. Eu existo. Logo, não é que elas não têm responsabilidade. Elas nem sabem o que é responsabilidade. Porque quem define responsabilidade é o terceiro. É o outro que vai definir. Então, responsabilidade também é um termo relativo. O mesmo se aplica à irresponsabilidade e à responsabilidade. Portanto, caminhar por este item não vai te levar ao absoluto. Mas se pergunta assim, se pergunta assim: pode existir o absoluto no relativo? Lembra quando eu peguei o quebra-cabeças? E peguei e falei assim: olha, você está vendo a peça do quebra-cabeça? Ele é íntegro. Ele é íntegro. Ele tem integridade. Por quê? Aquele formato, ele não muda. Mas o que ele não tem? Existência. Então ele sempre vai ser aquela forma. Por quê? Porque ele não sabe o limite dele. Ele não tem dimensão de quem ele é. Porque ele sempre foi e é compreendido. Logo, adianta ter integridade se não houver existência? Não. A integridade por si só, como eu disse na sexta, é o primeiro ponto que possibilita você trabalhar com a pessoa. Porque todos são íntegros. Mas eles são íntegros aonde? Aonde? Aonde que eles são íntegros, Regina? Na essência? Não. Na parte. Eles são íntegros na parte. Eu não ouvi na parte. Eu não ouvi. É na parte? É isso? Não sei, foi a Silvana que falou? Relativo, né? Eles são íntegros aonde?
na parte. Por ser íntegro na parte, nunca vai chegar onde? No absoluto. Então não é unindo as partes que você chega no absoluto. Não é isso. Isso é uma falha filosófica. Você não chega no absoluto. O absoluto que chega em você. E como que ele vai chegar? Pela integridade? Lógico. Mas de nada resolve ser íntegro se não houver consciente da sua existência. Então, definir consciente, tendo como princípio o instinto, nada mais é do que troca eletromagnética dentro do cérebro. Porque isso é matéria. Só que o consciente não está aqui. Não está aqui. Marcos, pois não? eu não entendi esse final aí. Você poderia me repetir, por favor? Qual o final, Felipe? Essa última frase. Não é pela parte que você chega ao absoluto. Você chegará ao absoluto quando você existir. Porque não é você que vai lá e pega. É ele que se manifesta. Só que para que essa manifestação aconteça, deve existir o quê? O nada. Então existe um caminho bastante longo entre você entender quem você é, entender os limites, entender as dimensões, entender os valores, entender os estados de consciente. Você deve entender qual é o estado de consciente do louco, qual que é o estado de consciente do neurótico, qual que é o estado de consciente do depressivo. Porque cada estado vai ter um consciente. Este consciente vai estar preso a uma dimensão e a um limite. Só tem uma forma. Só existe... Boa noite, Elimar. Só existe uma forma de você conseguir sair. Quando você sair do plano. Porque quando você sair, você consegue ver os diferentes estados, as diferentes dimensões. Caso contrário, você vai estar onde? Preso aqui. Logo, de nada resolve a integridade se o existir não for consciente. Mas não é ser consciente na parte. É ser consciente que tudo que existe no relativo é parte. Eu vou repetir o que eu disse sexta-feira. O caminho correto é do abstrato na matéria, e não da matéria ao abstrato. Por quê? Se você for buscar conhecimento em cada estado, você sempre estará preso ao quê? Ao estado do conhecimento.
Parece trocadilho de palavras para confundir, mas não é. Porque assim, ó, se eu for buscar na parte a sabedoria do plano, pode esquecer. Pode esquecer. O máximo que eu vou conseguir é chegar no absoluto desse plano. Então o que acontece? Aqui pode ser terra. E veja, dentro da terra, quantos planos existem? Quantas realidades existem? E aí você caminha por conhecimento e evolução. Você já pensou para você chegar no absoluto de cada relativo que existe só no planeta Terra? Quanto tempo você vai levar? Ah, mas sabe o que acontece? Quando eu for para Marte, vamos falar mais bonito, vai. Quando eu for lá para Tau 7, que só tem dromedário lá, lá neste plano não existe seres com capacidade evolutiva, que é o nome que você usa, igual a nossa. Lá só tem dromedário. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, ó, homem da caverna. Mas Tau 7 eu ouvi falar que tem gente evoluída lá. Você já foi lá para ver? Veja, se o teu consciente não sai do plano relativo, como que você pode acreditar em alguém que fala que foi para lá e Capela? Meu pai do céu. Capela. Vocês já estudaram o que é capela? Não? O Aldo eu sei que já foi estudar. Eu sei disso. Capela são 3 sóis mais quente do que o nosso que tem aqui. Como que alguém físico pode morar lá? Não, Marcos, mas não é. É que quem mora lá já está numa dimensão diferente. Qual é a dimensão se o Sol é físico? O Sol é físico. É matéria. E se é matéria, existem 3 formas de dissociar a ideia. Uma delas é fogo. Então é assim, se existe alguém que vive lá, esse alguém, já existiu. Não existe mais. Por quê? Porque Capela são 3 sóis. E aí você lê um livro, Os Exilados de Capela. Que maravilhoso, não sei o quê. Márcia, você está bem? Ué, você está viva? A mãe do Felipe? Eu acho que é genético, porque a gente fala sempre com o microfone mudo, mas tá tudo certo. Porque aí a gente, no começo da aula, a gente falou. Desculpa, tá tudo bem. É que eu faço consultório à noite, né? Acabei agora. Entendi. Bem-vinda de novo, Márcia. Prazer Obrigada. estar aqui. Tá? Eu que agradeço. Então, para nós que estamos nesse caminho de entender quem nós somos, o primeiro passo que tem que ser dado no mínimo, assim, o primeiro passo. Quem eu sou? Quem eu sou? É o primeiro passo. Porque como que eu posso entender limites?
Como que eu posso entender dimensões? Como que eu posso entender realidades se eu não sei quem eu sou? E aí você pega aquela postagem que eu coloquei no site do Ágora, lá no YouTube, de um médico falando que todos os médicos são o quê? Todos charlatões. Aí você fala assim, puxa vida, um médico desse, para chegar em público e falar isso, ou ele ficou louco, ou ele está decepcionado com a profissão dele, ou ele teve um dia do cão. Ele operou os 3 e os 3 que ele operou morreram. Então é assim, então ele deve estar... Mas aí você assiste a palestra dele e você fala assim, puxa vida, ele está o quê? Consciente de quem é o ser humano. Ele entendeu que o ser humano, ele não quer entender a causa. Ele quer tratar a consequência. Por isso do remédio, que é o remediar. Então o que ele está falando? Palavras dele. Todos os médicos, todos, com raras exceções, são o quê? Charlatões. Porque nenhum médico quer tratar a causa. Então, para que a gente possa entender quem nós somos, para que nós consigamos entender quem eu sou, se eu existo, é necessário você entender qual a dimensão que você está. E quando eu falo de dimensão, eu me refiro a 4. Instinto, alma, espírito e luz. Porque enquanto você ficar se classificando como espírito, é mesmo? Você é espírito? Pois não, senhor. Pois não, senhor. Pois não, senhor. Fica à vontade, pode perguntar. Só que o teu microfone deve estar no mudo, senhor. Né? Hoje eu estava pensando assim, ó. Eu falei para você quando eu fiz o primeiro módulo que eu fazia parte de um grupo de oração. E eles falavam muito, não sei se está dentro do seu assunto, se não tiver, você me perdoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso daí eu nunca entendi na minha vida, né? Depois você vem falando do instinto de alma e qual é o outro passo? Instinto, alma? Instinto, alma, espírito e luz. Ele tem relação com essas três pessoas ou não? Não. Eu queria entender isso, porque isso daí ficou tanto tempo na minha cabeça que eu não consigo... Depois você veio falando disso, falei assim, deixa eu perguntar se tem relação. Você quer entender o que é? Eu quero entender o que... Para mim, fazer... às vezes eu estou presa a alguma coisa e eu quero entender para me libertar disso, né? Sei lá. Entendi. Mas o que porque as suas aulas para mim está sendo muito assim, ajustando muito para mim, para o meu coração, né? Quando você falou do médico, do filho lá, eu falei assim, não, agora eu não posso pedir mais, né? Porque eu estou interferindo na vida das pessoas, né? Então eu parei. Eu trabalhei numa empresa de seguros aqui de São Paulo e trabalhei nessa empresa porque eu sou gerente de projetos. Eu trabalhei numa área de saúde. Eu acho que ela não vai ficar brava se eu falar o nome dessa pessoa. Ela chama... Era uma médica. Eu gostava muito dela. Eu gostava muito da forma de trabalho dela, né? Só que ela tem um defeito muito grande. Ela é espírita. E aí, como espírita, eu entendo que estes seres, eles gastam mais tempo em querer justificar
o plano do querer ser diferente. Ah, Marcos, eu não entendi. O espírita, ele quer saber, porque é assim, ele parece que vive no chicote. Nós estamos no mundo de quê? Eu sempre esqueço isso. De provas e expiação. E expiação. Quem disse isso? Quem disse isso? Os espíritos. Não, mas você entendeu? Quem disse? Não, veja, quem disse? E aí, nós acabamos por acreditar em afirmações que foram feitas lá no passado. Então, Sueli, você entendeu isso aqui? De plano? Sim, entendi o plano. Então é assim. Eu preciso sair do plano, eu preciso sair desse plano, mas também não sei como. Não, então, mas eu já falei. É iluminar-se, né? Que você já falou, né? Não, eu já falei como? Eu falei que de nada. Você já falou, iluminando, né? Não é? Se iluminando. Não? Não, calma. Tem um passo antes. Calma, Tem alguns passos antes. O primeiro passo que representa a tua existência é saber quem você é. Então, né? Eu devo ser uma coisa horrorosa, porque senão não estaria aqui, né? Devo ter aprontado bastante. Não pensa assim. Porque o que acontece? Aprontei bastante. Tá, e agora eu preciso me resolver, né? Então, descobrir as causas. Então, fazer mas isso daí. entendi. Então tá bom. Primeiro passo, quem eu sou? E não é julgamento, não é julgar-se, é analisar-se. Mas vamos voltar aqui, ó, para me seguir a linha. E aí o que acontece? Você acaba ou acredita numa série de afirmações que você nem para. Não estou falando para a Sueli, tá, Sueli? Estou falando para todos nós aqui, tá? A pessoa nem para analisar que a dimensão dela, nem ela sabe explicar qual é. Porque, veja, quando eu pegar e falar assim, ó, o diabo é o 666, e aí ficou que o diabo é o 666, é o símbolo da besta. Tá bom. Então qual que é o símbolo da besta? A molécula de carbono é o símbolo da besta? 6 prótons, tem os números, 6 né? elétrons. Tem os números, então, eu acho que, né? Não que seja prótons, besta, mas é 666. Então, 6 prótons, 6 elétrons, 6... Hã? Isso. Neutros, né? Elétrons, nêutrons e prótons. Então, seria esse, a besta. Porque é 666. E é o número de um homem, que é a molécula de carbono. E veja, se a molécula de carbono constitui o homem, então a besta é quem? O homem. O homem. Então por que você... Por que as pessoas... Caiu a ficha? Então assim, como que pode ter Espírito Santo na besta? Ai, nossa, eu tô até com calor. Então é assim, as pessoas acreditam em bobagens, por quê? Porque elas gostam de serem compreendidas. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo em um, isso nunca foi Deus. Porque vamos definir quem é Deus. Aí a pessoa não sabe definir. Por quê? Porque ela está presa no plano. E acredita. E aí que começa o erro. Sueli, coloca no mudo, por favor. E aí que começa. O que eu estou querendo mostrar para todos nós é assim. Enquanto você estiver no plano,
com a ideia que se você sair da terra, vier para tal sete, ou vier para a capela, ou vier para Sírios, ou for para Sírios, você vai estar evoluindo, isso é uma loucura. Isso não existe, porque o plano só é um. Então o que eu estou afirmando para você? Que o universo, ele é um plano. E só tem uma ideia no universo. Uma ideia no universo. Qual é? Chegar a Deus. E cada um vai de um jeito. Cada um vai pela parte. Então não vai chegar nunca. Marcos, então o que você está querendo dizer para nós? Que você está preso a 5.740 anos neste formato. Por quê? Porque a molécula de carbono, para perder as ligações elétricas, ela demora 5.740. Então não são 6.000 anos, são 5.740. Então, 5.000 anos atrás, para hoje, mudou neste plano a molécula de carbono? Não mudou. O homem começou a ter 2 dedos só na mão? Ou 3 dedos na mão? Exceto falha genética, exceto radiação, exceto a exposição de medicamentos que alteram DNA, enfim, RNA, enfim, exceto isso, se não houver mutação, o ser humano, nesse formato, continua sendo o mesmo. Logo, a besta continua no planeta Terra. Não saiu daqui. E veja, se você mantiver a tua forma de pensar do jeito que é hoje, você não vai sair. O que eu quero dizer com isso? Ou você, eu vou repetir as palavras da Regina agora, vou começar. Estou brincando, Regina. Ou você começa daqui para frente, com novas ideias, novas formas de pensar, nova realidade, novo consciente. Por quê? Se você quiser pegar o que eu falo e combinar com o que você sabe, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? O que eu estou falando não está no plano. E como que eu faço para falar o que você fala, Marcos? Começa a existir. Começa a buscar a integridade, não da parte, mas do todo. E aí vai começar um problema sério. Nós vamos buscar a integridade aqui na Bíblia. Não é? Por isso que eu comecei falando de Reis 2, capítulo 6, versículo 4. E as mulheres, as mães comiam os seus filhos. Porque elas não queriam morrer de fome. Veja, eu não estou falando que Deus não existe. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que talvez a imagem que te passaram é uma imagem tão bestial, que você ficou preso aonde? Aonde você ficou preso? No 666. Como sair? Como sair? Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. 3. Qual era o número de reis magos que existiam? 3. Quantos pregos foram colocados na cruz? 3. Com quantos anos o Jesus de Belém morreu? A história, né? Estou falando da história. 3. 3 dias de ressuscitado. Quantos dias demorou para ele se ressuscitar dos mortos? 3. Ressuscitou no 3º dia. Quantos dias Lázaro estava morto? 3. Será que você não entendeu ainda que te contaram uma mentira? Será que é tão difícil você entender que você viveu uma mentira? Será que é tão difícil você entender que você está preso no planeta? Veja, pessoal. Por favor, comece a entender o que eu estou falando. Quando eu falo que você está preso no planeta, eu não estou me referindo no planeta Terra. Eu estou me referindo que você está preso no plano. E quando eu falo plano, eu estou falando no universo. O que você vê aqui, ó. Porque lembra que eu falei para você, no primeiro dia de aula, quando você abre a janela e olha para o céu, você vê a luz de uma estrela que já morreu. Então você não está no presente. Você está onde? No passado. Então será que você não entendeu que tudo que você está fazendo hoje já foi? Será que é difícil de entender isso? Que não adianta você morrer na carne, porque as tuas formas de pensamento vão ficar presas no plano, esperando mais, sei lá quanto tempo, haverem as combinações necessárias para você voltar de novo. Será que você não entendeu ainda que em 25.920 anos você passou por esta terra no mínimo 700 vezes? Você, neste ciclo de 25.000 anos, você está vivendo a mesma vida só 700 vezes. Ah, eu não acredito nisso. Tá bom. Você quer que continue acreditando que 666 é o número da besta? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você quer acreditar que Jesus faz aniversário dia 25 de dezembro? Tá tudo certo também. Porque é outra mentira. Então, Marcos, o que você está querendo dizer? Mais uma vez, se você mantiver dentro de você as mesmas formas de pensamento e só trocando de lugar, a combinação elétrica vai ser a mesma. Entende isso? É assim, agora eu vou pensar diferente. Tá bom.
Mas do que adianta pensar diferente se você não sabe quem você é? Então o que você deve fazer para começar a entender quem você é? Entender os teus limites. Quem eu sou? Eu sou um espírito. Lembra quando eu falo o que precisa para ser um espírito? O quanto que precisa caminhar? Ah, Marcos, mas assim, puxa vida, olha, não é assim do jeito que você fala. Tá bom, então vamos falar de psicose. Só de um item da psicose. Só de satisfação e prazer. O que dá satisfação e prazer para você? Um carro bateu aqui na esquina. Você para olhar o acidente ou você passa reto? O que você faz? Você para dar uma olhadinha, né? Então, o que você está buscando? Qual que é o teu prazer? Desgraça do outro? Não, mas eu não quero isso. Tá bom, você não quer isso. Então vamos falar de desejos e ilusões. Desejos e ilusões. Só isso. O quanto que você sofre por ilusão? Quais são as imagens que você projetou para a tua vida? Essas imagens vão te levar para saber quem você é e para a tua existência? Ou essas imagens vão te levar para caminhar pelo plano? Veja. Eu não entendo os espíritos. Eu não entendo. Como que alguém pode fazer resgate de alguma coisa se ele nem sabe o que ele fez na outra vida? Como que ele pode se regenerar de alguma coisa sem estar consciente do que ele está fazendo? Por quê? Porque tudo que nós estamos falando até agora é relativo. Lembra? Eu falei para vocês que eu trabalho numa empresa de seguros de São Paulo. Ficava ali na 9 de julho. Não, 9 de julho não. Campos Elíseos, ficava ali. Tem a Santa Ifigênia ali. Vem uma criança, bate no vidro e pede R$5. Porque ela está morrendo de fome. O que você faz? Você dá R$5? Mas você sabe que ela vai usar esses R$5 para fazer o quê? Para comprar droga. Então você está ajudando essa pessoa? Você não está ajudando. Então quem disse para você que o que você está fazendo num centro espírita é o correto? Quem disse para você que o que você faz numa igreja é correto? Como que você pode acreditar em um Jesus que morreu para salvar os outros? Olha o tamanho da tua covardia. Você acredita que é a síndrome do mártir? E morrer, aquele americano, olha que Jesus era americano. Entendeu? Porque assim, nos filmes americanos sempre morre um para poder dar razão de existência para o planeta. Sempre tem um herói no filme americano. Então, esse é teu Jesus? É o modelo do herói? Tem que morrer para salvar os outros. Márcia, Regina, quem quiser responder. Adilson, Camila, enfim. Tchau, Aldo. Até amanhã. Bom descanso.
Eu lembro de uma pessoa de São Bernardo que entrou na aula. Me lembrei dela agora. A Silvia Jardim respondeu uma coisa que eu não sei. Quem é essa? Ah, Silvia? Silvia. Ela escreveu assim, ser intencional. Não é ser intencional. Não é. A intenção de um bandido, Silvia, é ser rico, roubando. Então não é pela intenção. E ser também é relativo. Porque o que define ser? Ser o quê? Ser melhor? Ser pior? Ser mais? Ser menos? Então você está criando o quê? Vários relativos. Então eu vejo diferente, Silvia. Não é ser intencional. É existir pelo nada. É diferente. É você saber quem você é, saber do teu consciente, saber dos relativos. Não é compreender, é saber e decidir existir pelo nada. De novo, existir pelo nada não é ausência, é muito pelo contrário, é o maior estado de consciente que está neste plano. Não estou falando do planeta Terra. O universo, o cosmos. Então eu lembrei de uma pessoa que veio aqui e assistiu, fez um módulo 1 com a gente. Aí eu perguntei para ela assim, por que você morreria? Ela falou assim, eu morreria pelo meu neto. Foi isso, né? Ela falou? Sobrinha. Pela sobrinha. Ela falou assim, morreria pela minha sobrinha, porque eu adoro minha sobrinha, não sei o quê, papapá. Você morreria por mim? Ela falou, lógico que não. Por quê? Porque eu não gosto de você. Não te conheço. Eu não te conheço. Então como que eu posso morrer por alguém que eu não conheço? Aí você fala assim, puxa, mas Cristo era filho de Deus. Cristo sabia de tudo. Se ele sabia de tudo, por que ele se deixou morrer? Por que ele negou a existência dele na cruz? Quando alguém te bater numa face, dê a outra. Até quando? Até quando? Até quando? Você vai ficar dando a face para todo mundo te bater? (33), né? Jesus morreu com 33. Maçonaria, 33. Cabala, 33. Apocalipse, 22 capítulos. 22 caminhos na Cabala. E tinha a serpente com quantas cabeças? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A serpente de 7 cabeças. Que devora quem mesmo? A mulher. Beleza e poder. Você entende que enquanto você ficar fechado,
você nunca vai entender o segredo. Você nunca vai chegar no segredo. Como que pode existir um Deus, de novo, bondoso? Explica para mim isso. Isso eu não consigo entender. Existe um Deus de amor? E a justiça, aonde fica? Aonde fica a justiça na bondade? Aonde fica a justiça no amor? Não. Pai, Filho e Espírito Santo, eu existo. Você acredita nisso, Marcos? Eu posso pegar uma pirâmide, colocar Pai no topo, Filho na base e Espírito Santo na base. Ou posso trocar. Posso colocar Pai e Filho na base e Espírito Santo lá em cima. O que é uma loucura. Por quê? Porque sempre vai existir o quê? O relativo entre pontos. Para que não exista relativos, o que você precisa ser? Observador. Para ser observador, o que você deve fazer? Sair fora do plano. Para você sair fora do plano, o que você deve fazer? Existir. O que é existir, Marcos? É iniciar o caminhar para frente com formas de pensamento que não existem no plano. Só um minuto que eu vou esperar. Esse conceito de trindade ele veio depois. Porque tinha os pais da igreja, né? Eram 4, que eles que terminaram aqui. Depois deles. Então, desculpa, tá, gente? Como eu falei, eu fui espirrar. Então, voltando para cá. Lembra? O Criador cria. Cria o quê? A criação. A criação cria o quê? Para dar razão à existência à criação. A criatura. O Criador cria a criação, que para dar razão de existência, a ação de criar, surge a criatura. Quem que criou a criatura? A criação. Eu mesmo. O criar. Ah, é o criar. O criar. Quem que é o criar? No início era o ponto. Depois virou a reta. Quem é? A criação entendeu que dentro dela ela poderia criar. Nesse momento ela criou a criatura. O que ela fez com o Criador? Fez com que não existisse mais necessidade dele. Só que o que eu estou passando para vocês todos os dias? Quem é o Criador? Você é o Criador. Nas suas mãos está a opção
do nada. Por quê? É o nada quem vai criar. Não é você. Porque quando você cria, você nega o Criador. Portanto, deve existir dentro de você uma iniciativa de deixar de querer fazer tudo do teu jeito. Deve existir dentro de você uma busca. Lembra? Item 1. Soberba. 2. Prepotência. 3. Avareza. São 13 itens que você deve trabalhar. Qual item você pegou aqui para você testar em você? Qual foi o item que você pegou para testar? Não é que não foi dado para você. É que você não quer entender que o trabalho, a iluminação, não sou eu que vou fazer por você. Quem é? É você. É você que vai fazer. Então, buscar nas religiões um Deus bondoso, amoroso, complacente com as besteiras que você fez. Buscar em escolas iniciáticas conhecimento para você evoluir. É isso aqui, ó. Buscar existência no instinto. Você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais 25 mil anos aqui. A Márcia vai casar de novo com o mesmo marido, vai ter de novo os mesmos filhos, vai ter de novo os mesmos pais, vai ter de novo os mesmos, vai ser tudo igual, porque é cíclico. É cíclico, a gente volta sempre no mesmo ponto. Então assim, não está mudando absolutamente nada. Ou você entende essa realidade e para de ser criança, de sofrer, de não querer ouvir, de apagar, de ficar com mimimi. Ou você para com isso, ou então... Pois não, Elizabeth? Sueli ou Elizabeth? Como você quer que te chame? Tá bom, então... Pode ser só Sueli, não tem... Só Não, Sueli Sueli mesmo. Ô Marcos, muito obrigada, viu? Eu estou no trabalho, agora eu vou ter que sair da aula. Bom trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Eu entendi, viu? Vou começar a trabalhar todas essas etapas. Sozinha, Sueli? Trabalhar sozinha ninguém consegue. Tem que ser junto. Entendeu? Tá bom. É tá, assim, muito agradecida, viu? Boa noite para vocês. Bom descanso, Sueli. Fique em paz. Obrigada. É bom trabalho. É bom trabalho. É bom trabalho. Então, pessoal, eu venho falando isso desde o início. Qual que é a tua decisão? Veja, estava olhando as fotos de Uruana, porque hoje ia sair a documentação. Ia sair a documentação, né? Aquele negócio todo. E aí eu estava dando uma olhada nas naves. Lembra das fotos que eu passei para você das naves? Dos discos, das naves. A foto daqui, que chegou aqui pertinho, a gente filmou. Lembra disso? E tem gente que acredita que eles vão vir para nos salvar. Será que esse povo não aprendeu ainda que eles estão vindo para ouvir?
é que a pessoa veja, a gente sempre coloca no outro o Salvador. Sempre no outro. Como que é que eles chamam? É os arcturianos. Não. Pleiadianos. As naves estão chegando. Aí a gente vê um filme nosso que a nave faz assim, ó. Tchup, em 1 segundo ela sai fora do planeta. Caramba, se em 1 segundo ela sair fora do planeta, de Cisne para cá, são 12 segundos. Então, assim, quanto tempo esses caras você acha que vai... Então, assim, você acha que alguém vai vir para te salvar? Olha a forma de pensar das pessoas. Elas criaram esse planeta. Foi com as formas de pensar delas. Foi com os desejos e ilusões delas. Foram elas querendo fazer a função de criador. Ah não, eu sou co-criador, eu posso criar. Ah, para de ser. Você não pode criar nada. Você cria com o poder do outro. Olha que loucura. Não, porque eu vou usar a energia. A energia vem da onde? Ah, vem do Criador. Então você vai usar a energia do Criador para criar o que você quer. É sério mesmo? É isso mesmo que você está falando para mim? Olha o trabalho que dá para se tornar espírito. Olha o quanto que você tem que trabalhar. Aí você vai no centro espírita, um monte de bobalhão, pai de santo, médium, porque ele não é nem mais nem menos, ele é médium. Os mornos eu vomitarei médium. Então é assim, um médium vai receber um espírito. Mas caramba, como que um médium vai receber alguma coisa que é absoluta? Até pelo princípio da palavra está errado. Até pelo princípio da forma de montar a forma da imagem está errada. Você entende que a forma está errada? E você acredita nisso? Pois não, Rodolfo? Marcos, eu esqueci aqueles 13 itens que você falou uma vez. Você falou, eu lembro que tinha luxúria, avareza. Não, são 13. Então eu esqueci. Soberba, prepotência e avareza. Só esses 3 já está bom para a gente testar. Tá certo. Por quê? A prepotência é achar que eu sou espírito. Não é. Não é. Aí você pergunta para uma pessoa assim: você já viu isso aqui? Ah, eu vejo isso desde os 13 anos. E por que você não faz igual? Por que você não monta essa lógica aqui igual? Não consegue. Pessoal, é assim, ó. Por que você está dando aulas assim, Marcos? Por que você está insistindo tanto? Você está batendo tanto nessa tecla? Por que você está insistindo tanto? Sempre parece que é o mesmo conteúdo com formato diferente. Mas sempre tem alguma coisa a mais, né? Por que você está fazendo isso, Marcos? Você já viu como está o planeta? Será que você não entendeu ainda que acabou o tempo? Você também não quer ver isso? Eu fui para Barra Bonita, né? Vocês lembram? Há 15 dias atrás, para ver minha mãe, e a Márcia foi para ver a mãe dela porque estava internada, esse negócio todo. Aí eu estava conversando com uma pessoa do hospital. Eu falei assim: tua realidade mudou? Ela falou: não, continua mesmo. Você está comendo bem? Ela falou: não, estou comendo bem.
Estou me alimentando bem. Aí eu perguntei para ela, aí eu falei, nós vamos fazer compra, né? Porque passar sábado e domingo, eu já falei isso aqui. 1 litro de leite, R$10. 1 quilo de carne, R$90. Uma pizza, R$70. Estava assistindo, eu falei também, né, eu vou tomar banho, às vezes eu deixo a televisão no repórter para poder pegar alguma coisa. A Holanda proibiu plantações a partir de 2023. Isso. Vamos supor, tinha lá 5 mil áreas, agora você só pode plantar em 2.000 áreas. Dessas 3.000 áreas, você não vai plantar. Porque a produção de fertilizantes, a qualidade do fertilizante diminuiu. Então, assim, não adianta você plantar em 5 áreas, porque você vai ter mais gasto, você vai ter, enfim, só que a produção vai ser menor, porque não tem mais fertilizante. A partir do ano que vem. Na Itália não tem mais água. Não sei se quem está acompanhando. A seca, né? Você está, Regina? A seca. Portugal e Espanha, 40 graus. 45. Nossa Senhora. Em alguns lugares, Nem a gente aguenta. Bem, 45 graus. Nem a gente. alguns lugares eles estão esperando 47. Bem aqui no Rio de Janeiro tá aí, assim. Nossa. Isso porque nós estamos no inverno. Aí você pega outras áreas produtivas, está acontecendo o quê? Na França, chuvas de limpar o terreno. O que você acha que está acontecendo com o terreno? A área produtiva está indo para onde? Por que você acha que está chovendo tanto? E está chovendo pedra? Por que você acha disso? Mas você vai falar, minha vida não mudou, eu continuo comendo. Esse ano, né? Vamos ver o ano que vem. Aí você vai na farmácia, eu não sei se... A Márcia, você trabalha com consulta? Trabalha, né? Isso. Como que está estoque de medicamento? Por exemplo, xarope em farmácia sumiu com esse surto de gripe. Hormônios também estamos com dificuldade. Eu escutei falar que aquele remédio para diabetes, insulina, acabou. Não sei se é verdade. Não. De repente acabou só naquele ponto. Pode ser. Aqui em São Paulo eu vi. Não sei se é fato isso, tá, Márcia? É assim, porque parece que a insulina tem que ser dada pelo governo, né? Uma coisa assim, parece. Não sei. Eu não conheço a história, tá? Então, assim, não, eu como insulina, eu sou diabética. Ah, tá. Qual outro remédio que tinha acabado? De gripe? Na verdade, os estoques do SUS, né? Então, às vezes desaparece. Eu trabalho em unidade básica e às vezes coisas básicas estão em falta. Eu fui em Barra Bonita comprar pastilha para garganta, não tinha. Não tinha. Eu vim aqui em São Paulo comprar pastilha para garganta, porque eu passei uma semana falando um pouco alto, conversando muito no trabalho, e estava doendo muito minha garganta. E aí eu fui comprar medicamento, não tinha. Não tinha pastilha, não tinha, na dor tinha, mas era aquele que... Neosaldina. Eu não gosto muito desse negócio aí. Nós vamos ter que voltar às ervas. Tem que voltar às ervas. E aí as pessoas estão acreditando que não está acontecendo nada. No hospital de Barra Bonita, você tinha macas. Um médico, já falei isso, um médico para tomar conta do hospital. Você fala, gente, não faz sentido isso.
Não é nem negligência do médico, é porque não dá. Você entendeu que não dá? É um que chega com o pé cortado, o outro chega com a sobrancelha aberta, o outro chega com o braço pendurado, o outro chega com o braço deslocado, o outro está tendo não sei o quê, o outro... Então você tinha marca para tudo quanto é lugar, dentro do hospital, com gente deitado. Você fala, se lá em Barra Bonita, que ainda guarda-se um pouquinho, acho que não guarda mais nada, de respeito, você já pensou em São Paulo? É uma defasagem. Eu não quero trabalhar em cima do medo. O objetivo de eu falar isso não é trabalhar no medo. O objetivo meu em falar isso é para você se tornar consciente do que está acontecendo. Você entender o que está acontecendo. E você ir pesquisar o que está acontecendo. Quem sabe dessa forma, quem sabe, que nem esse médico que eu coloquei, depois de quantos anos assistindo palestra? 7 anos? Depois de 7, eu não vou durar tanto isso, tá? Aqui. Mas assim, depois de 7 anos falando, ele acordou. Ele acordou e falou assim, meu, o que eu estou fazendo na minha profissão? Ele fala, eu tenho que falar do básico, do que todo mundo já teria que saber, né? Do óbvio. Ele fala assim, eu tenho que falar pro paciente aquilo que ele já sabe. Ou deveria saber. Ele fala que ele está com dor no estômago porque ele tomou um café. Depois eu tomo uma Coca-Cola. O que você acha que você tem no estômago? No mínimo, um começo de úlcera. O que você tem que fazer? Parar de tomar. O que você tem que fazer? Mudar os hábitos. Mudar hábitos e costumes. Então, você está pagando R$600 para ele. Ele não falou isso, tá? Mas uma consulta médica em Barra Bonita é 400. Então, você está pagando R$400 para um médico que não emite nota fiscal, que não precisa, que está tudo certo. Mas assim, paga R$400 por uma consulta para ouvir aquilo que você sabe. Por que eu coloquei esse vídeo no canal? Porque você paga para ouvir aquilo que você não deve fazer. Que você sabe. E que você sabe que aquela porcaria de seja o que for, não vai te levar a lugar nenhum. E você paga para escutar 20 anos, 10 anos, 30 anos, sei lá quantos anos no mesmo lugar, escutando. Só faltou um pouquinho. Só faltou um pouquinho. Então, e você não existe. Sim, eu não estou pegando no pé de ninguém aqui, de escola nenhuma. Não é isso. Minha avó, ela morreu rezando. Entendeu? Para onde você acha que ela foi? Na cabeça dela, ela foi numa realidade aqui, ó. Aqui ela ficou. Em uma realidade que ela criou. Então ela vai conhecer o Deus que ela criou, ela vai conhecer os anjos que ela criou, ela vai conhecer tudo que ela criou. E vai ficar nessa encrenca por mais 25 mil anos. Passando as mesmas dificuldades. Passando as mesmas dificuldades que é para poder dar razão ao que ela acredita. E aí a gente não muda, não transforma o plano. Por quê? Porque a forma de pensar não muda. Marcos, quando a gente muda a forma de pensar e se ilumina, você disse que é sua geração antes, os ascendentes ou os descendentes? Todos. Todos. Pode ser que um deles se ilumine também. Essa pessoa que você está falando era quem? Que pessoa? Que você acabou de contar. Que morreu rezando. Minha avó. Então, mas se você se iluminar, ela não... Vai deixar de existir.
E deixar de existir significa o quê? Fecha o olho e para de respirar. Então é bom. Não sei. Eu não quero isso para mim. Eu quero ter consciente de onde eu estou. Se bem que eu sei que todos, quando forem morrer, todos, sem exceção, todos estarão conscientes da sua morte. Então você vai se ver morrendo. Você pode fazer o que você quiser, você vai se ver morrendo. Você pode fazer o que você quiser, você pode colocar morfina até aqui em cima, ó. Até aqui em cima você pode botar morfina. Na hora que você vai morrer, você vai ficar lúcido. É 1 segundo, e aí você morre. Então disso você não vai escapar. Agora, cabe a você escolher o que você quer, como que você quer. Márcia. Oi. A ideia não é fazer só você se iluminar. A ideia é que todos entendam o que precisa ser feito. Por quê? Porque existe justiça. Entre o 3 e o 7 existe o 4. Então, se nós conseguirmos chegar no equilíbrio, nós conseguimos mudar a história. Por quê? Todo o processo que leva você à luz começa pelo 4. Isso eu não entendo ainda. Tá, fica tranquila, tá tudo certo. de março de 2019. 333. Ou 369. Se lá atrás, em 3 anos, esta raça tivesse conseguido 2019, 2020, 2021, 2022. O nosso amigo Putin invadiu em fevereiro de 2022. O ciclo fecharia dia 21 de março de 2022. Nesse momento, eu não estou falando ele, o responsável. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a situação, todos direcionaram para isso. Eu, se eu estivesse no lugar dele, eu também teria invadido. Por quê? Porque é uma questão de respeito, uma questão de... Enfim, de novo, não estou falando que o que foi feito está certo. Eu estou falando que não dá para julgar um ato somente olhando o ato. É que nem esse rapaz no Paraná que matou um cara do Bolsonaro, matou um cara do PT. Só que ninguém fala que o cara do PT pegou uma pedra e jogou nele, no carro. Ninguém fala isso. Que quem começou a brincadeira foi o cara do PT. E o que um falou pro outro. E o que um disse pro outro ali, também ninguém sabe. Ninguém fala que os 3 eram policiais ali. Enfim, fica levantando bandeira sem saber tudo o que está acontecendo. Mas voltando para cá, 3 anos depois, a raça não mudou. Mudou? Logo, é finito. Acabou.
pessoal. Amanhã tem mais, tá, Márcia? Tá bom. É para não ficar muito longa, para não ficar muito pesado, para não ficar muito cansativo. Mas eu acredito que o recado foi dado, tá? Mesmo porque eu estou cansado. E assim, eu tive um dia bastante difícil. Aliás, esta semana preparem-se. Essa semana vai ser bem Puxado. Vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Em que aspecto, Marcos? Você está falando dos nossos conceitos? Não. Então será que é isso? A gente sente isso nas frequências? De quarta a sábado. Não adianta ficar falando. Obrigado, gente. Fique em paz. Ok. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, Marcos. Obrigada. Que é isso? Boa noite, gente. Obrigado. Fique em paz.